Bom, eu queria começar agradecendo a organização pelo convite, tá? E a primeira coisa que eu sempre falo quando eu vou fazer apresentações é que eu sou de Aracaju, Sergipe. Então, antes que vocês passem os dois próximos minutos tentando adivinhar de onde é o meu sotaque e não prestando atenção nas coisas importantes que eu tenho para falar, tá? Então, eu já dei para vocês. Eu sou de Sergipe, Aracaju, ok? Bom, uma coisa importante em relação a essa apresentação é que a questão de desconstruindo viés em base de dados é base de dados de câncer de pele. Tá? Então, numa aplicação bem específica, que é uma aplicação que eu trabalho há 5 anos. Okay? Bom, e por que é que... Passar aqui, tá. Por que câncer de pele, né? Por que a gente se importa com isso? Bom, a gente se importa com vários tipos de câncer, realmente é um problema. E eu estou meio gripada, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando assim. E uma questão bem importante em relação ao câncer de pele, principalmente em relação ao Brasil, é que 33%, tá, 1/3, de todos os diagnósticos de cânceres que a gente tem no Brasil, ele está relacionado ao câncer de pele. Então, não é só um problema que a gente está olhando para o mundo para poder resolver isso, é um problema principalmente em relação ao Brasil. E um dado bem alarmante em relação a isso, tem várias notícias ruins para frente, tá? Não é só essa. É que até 2030... o número global de mortes por câncer, não só de câncer de pele, tá? Eu estou falando de vários tipos de câncer aqui, ele vai aumentar em 75%. E a solução desse problema, em certa parte, ela é simples no sentido que, com diagnóstico precoce, a gente consegue resolver várias coisas desse problema, tá? Então, na verdade, essa apresentação aqui, na verdade, o que eu tenho lidado para trabalhar com isso de câncer de pele é justamente tentando fazer esse diagnóstico precoce. Como é que eu consigo fazer um diagnóstico precoce em relação ao câncer e tentar resolver esse problema? E por que já tem uma notícia boa, tá? O que tem de notícia ruim aqui, notícia boa? Se a gente chegar lá no estágio final, provavelmente a pessoa só tem 14% de chance de cura, tá? E quando a gente vai nos estágios iniciais, ela tem 97%, esse número vai para 99%, tá? Dependendo de qual é o tipo de lesão de pele que a gente está falando. Então, ou seja, é praticamente curável. E por que a gente fala que é simples esse problema de ser resolvido? Porque, geralmente, esse problema se resolve dentro de um consultório do médico. Você não precisa, às vezes, nem passar por uma cirurgia, não vai ser uma coisa muito elaborada para você arrancar uma lesão de pele. Então, uma vez que você diagnosticou aquilo, uma vez que você identificou que é uma lesão, que aquela lesão pode ser maligna, tá? O que os médicos hoje fazem, a não ser se seja realmente uma questão de estética, que vai ter que arrancar um pedaço, por exemplo, do rosto da pessoa, se está na dúvida, arranca. Tá? Não tem meio termo, no sentido, eu tenho dúvida se aquilo é ou se não é, arranca. Tá? Então, geralmente, é o que acontece. Só que, para chegar nesse nível, a gente precisa diagnosticar aquilo precocemente. Então, a pessoa precisa, por exemplo, ambulatório. Ou, então, para um consultório. Qual é a ideia aqui desse trabalho? Tá? E por que a gente está trabalhando com isso? A ideia é o seguinte, fazer um sistema, esse sistema por imagem, tá? Fazer essa detecção, e esse sistema vai estar na mão, por exemplo, ele não vai estar dentro de um hospital onde a pessoa já foi lá, já marcou uma consulta, chegou naquele hospital para identificar. Não. É para estar, por exemplo, num posto de saúde, onde tem um agente de saúde, e aquele agente ele vai identificar e vai dizer assim, olha, eu acho que você precisa ir para um médico. E aí sim a gente consegue resolver esse problema de uma forma fácil em relação a isso. Ok? Bom, como eu falei para vocês, essa pesquisa tem 5 anos que eu venho trabalhando com isso, tá? Dentro desse laboratório que é o RECORD, que é o Reason for Complex Data, aqui no Instituto de Computação, com 2 professores envolvidos, sou eu, Eduardo Vale, e alguns alunos de mestrado e doutorado em iniciação científica. A gente começou a trabalhar com isso em 2014, e ninguém dava muita atenção para a gente, tá? Atenção, assim, essas pessoas aí trabalhando com esse negócio, tem um tanto de médico trabalhando, esses brasileiros aí, não tem o síndrome de vira-lata de forma alguma, tá? Mas aí a gente fez o seguinte, tá rolando uma competição, a competição acontece até hoje, e a gente fez bem assim, bom, para o pessoal começar a prestar atenção no trabalho que a gente está fazendo, e a gente está fazendo um trabalho sério, vamos ganhar a competição. Tá? A gente não sabia se a gente ia ganhar, tá? A gente só ficava falando que a gente ia. E aí, em 2017, a gente participou da competição para fazer classificação de melanoma. Melanoma é o câncer de pele mais agressivo que tem. Então, uma vez que ele é diagnosticado, ele avança muito rápido, então você tem que tratar ele muito logo. E a gente participou dessa competição fazendo várias coisas, de que várias pessoas já falaram aqui, trabalhando com os dados, trabalhando com diversos modelos, fazendo vários artifícios, e a gente brinca dizendo que no momento de competição, eu adoro competir, tá? No momento de competição,
A gente está testando tudo, de tudo, tá? E depois, quando passa a competição, a gente diz, ok, agora vamos fazer a ciência um pouco mais sério, não que na competição não seja, mas vamos avaliar o que foi que a gente fez naquele momento de competição, onde a gente estava olhando muito para o número, tá? E aí a gente começou a fazer isso. E quando a gente estava começando a fazer isso, a gente percebeu o seguinte, uma coisa que é bem óbvia, tá? Que dado é uma coisa muito, 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 muito importante, tá? Mas a gente quantificou isso. E aí a gente quantificou que a questão de você aumentar a sua base de dados, tá? Ela explica 46% da sua performance. Ou seja, é um impacto muito gigantesco quando você está mudando pelo menos o tamanho do seu conjunto de dados. Claro, o dado tem que ser bom, tá? Porque dado ruim ele não vai resolver nenhum problema. E aí o que foi que a gente fez? A gente fez o seguinte, isso foi já em 2017, 2018, então vamos brincar de fazer o seguinte, como a gente não consegue ter acesso a esses dados, né, são dados que são muito caros, eu estou falando do quê? De uma lesão de pele que tem que ser passado por um hospital ou por um consultório médico, o médico tem que fazer o diagnóstico, depois de fazer o diagnóstico tem que ir para a biópsia, para depois esse dado chegar na nossa mão. Então, é um dado muito caro, tem que ser anotado por pessoas extremamente especialistas para a gente poder confiar aquilo para entregar no modelo, para poder gerar os nossos resultados. E aí veio uma ideia maluca, tá? Que foi fazer o seguinte, e se a gente começar a gerar o dado sinteticamente? Tá? Então, sinteticamente no sentido que ele fosse um dado sintético, mas ele fosse realista. E aí foi assim que a gente começou a brincar com redes generativas adversariais. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas só que quando a gente começou com isso, o dado estava muito, muito, muito ruim. Tá? E aí eu tenho a cara desse dado aqui para mostrar para vocês de como é que ele estava. Então, você olha para esse dado aqui, assim, tudo bem que talvez vocês não saibam como é que é o dado que eu esteja falando, tá? Do que é uma lesão de pele, mas você olha para esse negócio, só dele estar feio, está estranho, tá? Então, assim, tem umas coisas muito tortas aqui, tá? Você não consegue ver detalhe do que possivelmente tem na imagem. Então, o dado, isso aqui foi gerado, tá? Isso aqui foi uma rede que aprendeu do nada mesmo, é ruído aleatório, aprendeu a gerar esse tipo de dado. E aí ela começou a gerar esse tipo de lesão. E aí o trabalho foi evoluindo e a gente conseguiu gerar uns dados muito mais bonitos. Tá? Então, a rede também aprendeu a gerar esse tipo de dado. Esses dados são todos sintéticos, essas lesões elas não existem, não são de pessoas. Tá? Quando a gente mostra para os médicos, apresentando até os trabalhos de mestrado e doutorado, aí teve uma dermatologista que ela falou bem assim, ela fez, isso é falso? Aí eu fiz, Ela fez, eu já ia começar a diagnosticar. Tá? Então, e por que a gente ficou bem impressionado com o dado, tá? Que está sendo gerado? Então, por exemplo, aqui tem uma reguinha, tá? E essa régua daqui, a rede aprendeu a gerar a régua. Por que uma régua é importante quando a gente está falando de uma lesão? Porque o tamanho da lesão importa. Tá? Então, o que acontece é que, quando as imagens são capturadas, geralmente os médicos colocam uma reguinha lá na lesão para você ter ideia da escala, para você saber, depois, quando você estiver olhando a imagem, você perdeu aquela informação, para você saber se aquilo tem aquele tamanho, se é uma lesão grande ou uma lesão pequena. Outra coisa que a rede aprendeu a gerar foi, por exemplo, essas bolinhas aqui de gel. Tá? Na hora que a gente está lá, tem um aparelho que você passa um gel, você joga uma luz em cima daquela lesão e aí você captura aquela luz e aí forma essas bolinhas desse gel nessa luz. Aí a rede aprendeu a gerar essas bolinhas também. E fora detalhes que a gente não conseguia ver nas imagens e agora as imagens elas estão sendo geradas desse jeito. Tá? Bom, e aí o que aconteceu nesse processo de geração de imagens? A gente começou a gerar um tanto de imagens, a gente achou as imagens belíssimas, tá? A gente ficou apaixonado pelas imagens que estavam sendo geradas. Não estou brincando, assim, escorreu lágrima do olho na hora que a gente estava vendo. Eu não sabia mais se a imagem era sintética ou se era real. Mas, na hora que a gente foi colocar no nosso conjunto de treinamento, aumentou a performance dos nossos modelos, eles melhoraram, mas a gente começou a estudar agora uma coisa mais profunda em relação ao que a gente estava gerando. Porque a gente estava vendo todas as imagens e falei assim, nossa, tem tantas imagens que tem essas reguinhas, tem essas imagens que tem essas bolinhas. E a rede estava aprendendo a gerar isso. E a gente começou a se perguntar se ela não estava começando a gerar os vieses que tinham na base de dados também. Tá? Se essa informação ela podia ser importante justamente para a rede, o modelo melhorava, mas não adianta você só ter uma acurácia alta se ela está aprendendo alguma coisa que talvez ela não deveria aprender. Tá? E aí tem coisas desse tipo que tem na base de dados, que são esses patches coloridos que tem aqui, tá? Então essas bolinhas coloridas, as réguas que acontecem, aquele marcador preto ao redor da imagem, porque vem bem do aparelho que está acontecendo. Então a gente queria saber o seguinte,
nossa, será que isso aqui, na verdade, é um viés que está na base de dados e isso está inflando, na verdade, o nosso desempenho em relação aos nossos modelos? Tá? Enfim, a gente não sabia e era isso que a gente estava querendo estudar. Tá? Que são os bias, né, como a gente fala em inglês. E aí, antes de entrar, de fato, nessa história, por que isso é tão... Apesar que algumas pessoas já falaram aqui, inclusive falaram... Foi bem legal os exemplos que foram citados aqui. Tá? Existem vários exemplos de bias, de viés, que eu posso citar aqui, exemplos que prejudicam realmente a vida humana, tá? De tomadas de decisões que são muito perigosas. Mas eu peguei um exemplo lá de 1930 e pouco, eu acho, tá? Que isso aqui foi na época da guerra, da Segunda Guerra, 30 e muito, então, no caso, e que os cães, tá, do lado soviético, eles foram treinados, tá, para atacar, eram cães-bombas, tá? Então, botavam bomba... Novamente, a história também não é boa de novo aqui, tá, pessoal? Então, os cães, eles tinham bombas que eram amarrados nesses cães e eles eram treinados para poder atacar os tanques de guerra dos alemães, tá? Então, e eles cometeram... Além, claro, dessa perversidade aqui, eles cometeram um erro muito grave nesse processo de treinamento aqui, tá? Que era o seguinte: os cães, quando eles eram treinados para atacar o tanque do adversário, o tanque dos soviéticos eles usavam era gasolina, tá? E o tanque dos alemães era diesel, ou o contrário, tá? Eu não lembro da história direito. Mas um usava tipos diferentes de combustível. E aí o que acontecia? O que aconteceu foi que os tanques, os cães que foram treinados para atacar o adversário, na verdade, eles acabavam explodindo os próprios tanques do que eles estavam aprendendo, tá? Por quê? Porque ele não estava vendo aquela informação, ele estava completamente enviesado. Tá? Então, isso é só um exemplo. A gente tem hoje exemplos muito, muito, muito sérios em relação à questão de viés de dados. E aí eu lembrei de um trabalho que, na verdade, a gente sempre fala dele quando a gente está falando de bias, que é de 2011 esse negócio, tá? A gente está falando de 2019, só para mostrar o que acontece na nossa literatura, na nossa comunidade, quando estou falando de reconhecimento visual. Tá? A ideia desse trabalho era o seguinte, era o nome inclusive do jogo, tinha um jogo dentro do paper aqui, que estava rolando dentro da conferência, que era Name the Dataset. E o que estava acontecendo aqui? Você pegava várias imagens assim, tá? Na verdade não eram várias, algumas imagens, e você tinha que dizer, olhando só para essas imagens, se você conseguia acertar qual era a base de dados. Tá? E a gente conseguia. E conseguia bem, inclusive. Tá? Então, na hora que você olhava só para esse conjunto de dados, tá? Que tinha 12 bases de dados, e você conseguia acertar só como era a característica da imagem, qual era a base de dados, imagine o que acontece quando a gente estava treinando, de fato, os nossos algoritmos, quando a gente treina num conjunto de dados e avalia no próprio conjunto de dados. Tá? Os nossos números eles vão inflando, eles são melhores do que eles são melhores do que, na verdade, a gente quer que eles sejam altos, mas eles são melhores do que, de fato, eles deveriam ser. Tá? Então, esse é só um exemplo do que a gente queria, do que a comunidade começou a discutir, principalmente em relação a esses vieses. Tá? E aí a pergunta é o seguinte: a gente consegue eliminar eles? Tá? Que é isso que a gente quer fazer aqui, que era o que está querendo fazer nesse trabalho. Tá? A gente consegue eliminar esses vieses? Tá? A resposta, infelizmente, ela, por enquanto, é não, tá, pessoal? Então, pelo menos em base de câncer de pele, de todos os trabalhos que a gente fez, e eu vou apresentar só uma parte aqui, tá? A gente não conseguiu eliminar os vieses que tinha na base de dados. Tá, mas aí como é que você está dizendo que você vai desconstruir os vieses de base de dados, que é o título do que está aqui nessa apresentação? Tá? Aí a ideia que foi o seguinte: bom, já que a gente não consegue arrancar os vieses, vamos arrancar o que importa para a gente, tá? Para ver o que está acontecendo nesse processo de treinamento em relação a essa base de dados. O que a gente está querendo fazer aqui? A gente está querendo classificar a lesão de pele. Então, a gente está dando um tanto de imagem, é só isso de informação. Tá? A gente dá um tanto de imagem, as imagens estão anotadas, então está dizendo quais são as lesões que são malignas, quais são as lesões benignas, inclusive categorizadas por cada um desses tipos, e a gente quer fazer a classificação delas. E aí a gente fez o seguinte: se a gente começar a destruir a informação, será que a rede ainda continua aprendendo? Tem coisa para ela aprender? Se ela está aprendendo, deve ter alguma coisa errada. Essa coisa errada talvez seja no viés, que a gente acha, porque a gente não tem anotação disso. Tá? E aí a gente começou com ideia de tipo, aqui está a lesão, tá? E se eu arrancar a lesão por inteiro? Eu quero fazer classificação de lesão de pele e eu não estou dando mais a lesão. Tá? E se eu arrancar a lesão por inteiro, o que vai acontecer? O que esse modelo vai estar aprendendo em relação a isso? Ok?
Bom, deixa eu passar aqui rapidinho. E aí, baseado em que a gente começou a fazer esse protocolo experimental aqui para poder destruir isso, tá? Destruir essa informação. Foi baseado numa regra métrica, inclusive ela é aplicada até hoje, tá? Que é o seguinte, que é a regra ABCDE. O A, ele está dizendo o seguinte, ele está olhando para uma... Não comecem a se diagnosticar, tá? Porque a gente faz isso direto. O A é o seguinte, a lesão ela é assimétrica, então na hora que você divide ela no meio, a lesão ela de um lado para o outro ela é bem diferente, mas é importante fazer isso também, tá, pessoal? De um lado para o outro ela é bem diferente, tá? Só não fica neurótico. As bordas aqui, elas são bordas irregulares, ok? Então, isso é um problema. A cor dentro da lesão é uma cor diferente. Então, na hora que você olha para dentro da lesão, ela não tem a mesma cor, ela tem cores diferentes. E o tamanho da lesão, na verdade, quando ele é maior do que 6 milímetros, isso aqui é variado, quando ele é maior do que 6 milímetros, isso também já pode ser um indício que aquela lesão seja uma lesão maligna. Tá? E a última, que é difícil da gente categorizar por imagem, que é a evolução. Então, primeiro ela está pequenininha, aquela lesão vai crescendo, 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 isso aqui também ali pode ser um indício que aquela lesão seja uma lesão maligna. Então, a gente tentou protocolar dentro dos nossos experimentos essa regra, no processo de destruição dessa informação, não do viés, mas dessa informação. E aí, o que foi que a gente fez? A gente tinha duas bases de dados, tá? São bases de dados que são as bases de dados mais utilizadas na literatura. Então, a base de dados, uma que é uma base de dados médica, os médicos usam, inclusive, essa base de dados para treinar pessoas, então a gente usou a base de dados para treinar modelos. E a outra base de dados, que é a base de dados do ISIC, que é a base de dados da competição. Tá? A competição que acontece, inclusive, até hoje, mas agora ela já ficou sem graça, porque os hospitais entraram na brincadeira e eles têm muitos dados. Tá? Bom, mas eles não liberam os dados. E aí, o primeiro experimento é essa primeira linha aqui, tá? Então, que a gente tem todas as imagens como elas são. Então, a gente foi lá, entregou para a rede essa imagem, todas essas imagens desse jeito. A gente está treinando e avaliando em cada linha que está aqui, tá? E aí, o segundo, a gente fez o seguinte, a gente tem essas máscaras de segmentação, então a gente fez o seguinte, eu vou arrancar a lesão. Tudo que está aqui em preto, a rede não está vendo, tá? Ela não tem mais essa informação, ela só está vendo agora, por exemplo, a pele, a informação de pele. Então, a gente arrancou a lesão por inteiro. E aí, quando a gente arrancou a lesão por inteiro, a gente pensou o seguinte, bom, o que tem aqui, tá? Aqui tem informação de borda, ela não tem mais informação de cor, mas ela tem informação de tamanho. Mas borda, tipo, a borda está lá, cor ela não tem. Aí a gente fez o seguinte, se a gente colocar agora, em vez de a gente botar só a máscara, vamos fazer um balding box, fazer essa caixa aqui em cima da lesão, porque agora ela vai perder a informação de assimetria. Ela não tem mais informações de borda nem em relação ao que está aqui. Aí a gente arrancou. E aí a gente fez o seguinte, tá, mas aí tem mais uma coisa aqui ainda em relação a essa imagem, tá? Que é o seguinte, olha os tamanhos que tem em relação nesses retângulos, tá? Nesses quadrados. Então, talvez ela aprenda o tamanho da lesão e fora que coisas que estão sobrando aí, tá? E aí o último experimento maluco foi o seguinte, então tá, agora eu vou pegar 70% da imagem e vou arrancar tudo da rede. Não vou dar mais essa informação, tá? E aí é isso aqui que a gente está dando para a rede. Tá? É essas informações, só esse restinho aqui. Tá? O que está tudo preto, ela não tem. E a cara de vocês a rede vai acertar esse negócio, tá? Vai. E aí o resultado é o seguinte. Primeiro a gente treinou e avaliou em uma base de dados, que era o Atlas. Depois a gente treinou e avaliou na outra base de dados, que é o ISIC. Tá? E aí o treinamento é o correspondente de cada linha. Então, estou treinando na linha e estou avaliando naquela linha. Treinando na linha, avaliando naquela linha. Tá? Quando a gente tem toda a informação, que é aquela primeira linha aqui, o resultado, ele, ainda bem, tá, é o melhor resultado. Está lá com 88% lá de acerto. Quando a gente tira a informação só da cor, tá, o resultado cai consideravelmente, inclusive, mas ele vai para 80%. Mas o impressionante é o que acontece aqui. Tá? Porque aqui a gente já não está dando mais informação absolutamente nenhuma de lesão. Tá? Não tem mais nada dentro ali que a gente está dando para aquela imagem. E essa rede continua acertando alguma coisa em relação a isso. Vai dizer, não, mas era 88, caiu para 73, caiu para 71. Caiu! Mas, pessoal, não era para estar acertando mais nada, não. Tá? Então, e ela está acertando. E aí a gente fez o seguinte, não muito satisfeito do que estava com o resultado, porque a gente ficou questionando o aluno o tempo inteiro, tá? Não muito satisfeito do que estava o resultado, agora vamos fazer um experimento, chama um experimento Cross Dataset, que eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar nesse conjunto de dados e agora eu vou avaliar nesse conjunto de dados, porque ela pode estar apresentando algum viés da captura do conjunto de dados, alguma coisa desse tipo, tá? E aí a gente fez o experimento.
E aí, permaneceu do jeito que estava. Tá? E aí, a gente não sabe o que está acontecendo ainda não, tá, pessoal? E aí, o que aconteceu é o seguinte, está lá no 83, tipo, e aqui o experimento que a gente estava mais questionando, eles permaneceu com aqueles valores. Ok? Eu jamais vou questionar a questão, e eu tenho um dado para mostrar, mas eu não estou questionando isso, tá? A questão do desempenho do médico, desempenho da rede. Eu detesto quando o pessoal fala assim, a inteligência artificial bateu os humanos, tá? Detesto, tá? Mas o que é assustador é o seguinte, a performance, para essa base de dados aqui, tá? A gente tem um benchmark de 2019, inclusive, fazendo avaliação nesse conjunto de dados, e 157 dermatologistas, eles chegaram lá num acerto de 67%. Tá? E aí, quando eu brinco dizendo, quando eu mostro esses resultados para outras pessoas, as pessoas dizem assim, eu prefiro o seu modelo enviesado. Tá? Então, mas isso aqui não corresponde à realidade. Realmente não corresponde à realidade. Tá? A gente começou a fazer outros experimentos, eu não tenho ainda os números bonitos para mostrar, mas experimentos no sentido que a gente começou a destruir a imagem nesse sentido daqui. Ó. Então, a gente pegou essas imagens daqui agora, em vez de passar a lesão, o fundo dessa pele desse jeito, a gente começou, por exemplo, deixa eu suavizar a lesão. Então, passar, sei lá, um filtro que eu estou borrando aquilo, porque vai que tem alguma coisa do processo de captura que aconteceu ali. Tá? Ela continua acertando. Se eu pegar a média da informação dos pixels e colocar ali, ela continua acertando. Tá? O que eu gostaria de Sandra, assim, de chegar na conclusão é o seguinte, nossa, tem alguma informação aqui que a rede está vendo, a gente como humano não está conseguindo ver, mas aquilo é importante e talvez a gente deveria começar a aprender com a rede. Tá? Seria bem legal se a gente chegasse nesse resultado. Mas talvez a gente não chegue, talvez o que a gente chegue é realmente que a rede aprendeu o viés que estava aí e ela está usando dessa informação. E por que esse trabalho, eu gosto de mostrar esse trabalho? Porque a comunidade hoje que trabalha com câncer de pele, fazendo avaliação por imagem, usa basicamente essas bases de dados. Tá? Então, os resultados eles vão subindo e a gente está lá só carregando esses vieses para cima e a gente tem que prestar atenção nisso. Okay? Bom, o código está disponível, se vocês quiserem brincar. Tá? A gente já começou a brincar em outras bases de dados. Então, base de dados, por exemplo, de câncer de pulmão. E aí a gente está arrancando o pulmão e a rede continua acertando. Tá? Tem coisa na imagem que ela está vendo. Então, se vocês quiserem brincar com outras bases de dados, por favor, brinquem, tá? E avisa para a gente depois como é que está o resultado disso. Quais são as conclusões desse trabalho? Tá? E a conclusão está em forma de pergunta, porque a gente não tem conclusão ainda em relação a isso. Tá? Realmente, a gente não sabe o que é. Esse trabalho ele funciona mais como para chamar a atenção da comunidade em relação... A gente está o tempo todo falando de bias, que bias é perigoso, os bias não estão nos algoritmos, eles estão nas pessoas, estão nos dados, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, até porque a gente vai usar depois esses modelos e, eticamente, aquilo pode ser... dependendo de onde a gente for usar, aquilo pode prejudicar pessoas. Tá? E, nesse caso aqui, se a gente for aplicar esses modelos daqui, aplicar, por exemplo, no hospital, eu posso estar matando alguém, eu posso estar salvando alguém, mas eu tenho que saber, por exemplo, o que está acontecendo em relação a isso. Okay? Bom, novamente, fazendo a mesma propaganda que a Esther falou aqui, então, em relação ao curso de mineração de dados complexo, as inscrições vão até o dia 14, tá? É um curso de 180 horas, e tem outros cursos também, inclusive, se vocês quiserem olhar em relação a isso. O trabalho, de forma alguma, ele acontece sozinho, tá? Então tem várias pessoas na equipe, mas principalmente em relação a esse trabalho, grande parte do trabalho ele é desenvolvido pelo Alceu, que era um aluno de mestrado e hoje é aluno de doutorado, tá? E tem outros alunos envolvidos, o professor Eduardo Vale e a Flávia, que é a médica, nossa dermatologista, porque a gente não consegue fazer esse trabalho de forma alguma só com pessoas que são da computação, tá? A gente realmente precisa de muita ajuda de dermatologista para poder fazer a análise disso, certo? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu fui no meu tempo. Obrigada.